Podemos começar, professora? Pode começar. A professora Isabelle já autorizou, né, Isabelle, já a começar. Boa noite a todos vocês e excelente apresentação. Tá? Então, boa noite a todos. Meu nome é Eveline, os demais integrantes do grupo são Bianca Bornet e Guilherme Vaz. Nesse semestre, o nosso trabalho é sobre os impactos jurídicos mediante a prestação de serviços sem a devida assinatura na carteira de trabalho. Na nossa plataforma Soui, foi feita uma demanda. Não está apresentando a tela. A gente montou o slide aqui, professor. Deixa eu fechar o áudio. Não está apresentando. Agora sim. Agora sim vai aparecer. Boa noite a todos. Nesse projeto, o nosso tema é sobre os impactos jurídicos mediante a prestação de serviços sem a devida assinatura na carteira de trabalho. Na plataforma Soui, foi criada uma demanda pelos sindicatos comerciários e pediu o estudo das consequências jurídicas e sociais ocasionadas para o funcionário que exerce suas funções no mercado de trabalho sem a devida anotação na carteira de trabalho. Então, nessa demanda, surgia a dúvida de quem que o empregado deve recorrer, quais são os seus direitos, qual a importância de ter o devido registro e os direitos que, consequentemente, refletem desta anotação. O nosso mentor é o Dr. Vinícius De Pietro, que em algumas reuniões nos auxiliou a criação desse projeto e nos deu a ideia da cartilha que será o nosso produto final. A limitação do tema. Então, no Brasil, ainda é muito comum os trabalhadores não possuírem a carteira assinada pelos empregadores, mesmo que isso seja um direito do empregado e uma obrigação patronal, nem sempre isso ocorre nos contratos de trabalho. Então, diante disso, nosso projeto delimitou-se em abordar esses efeitos momentâneos de trabalhar sem a carteira assinada e estudar quais serão os seus prejuízos futuros para os prestadores de serviços. Problema. Então, quais que vão ser as consequências jurídicas para as empresas e os direitos suprimidos de quem trabalha sem o devido registro na carteira de trabalho? Passar a palavra para a Bianca. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Bianca. Então, as hipóteses do nosso projeto. Os impactos, eles são extremamente prejudiciais e causam uma grande onerosidade para quem trabalha sem assinar carteira. Desse modo, não registram seu tempo de trabalho para aposentadoria e também não recebe o FGTS. As consequências, elas são poucas e não interferem muito na vida profissional do trabalhador, sem registro na carteira de trabalho, pois, de qualquer forma, o funcionário receberá o seu salário do mês. Bom, os objetivos gerais. Elaboramos um produto final que demonstra os direitos suprimidos aos trabalhadores que prestam serviços sem a carteira de trabalho assinada, assim como as consequências jurídicas desencadeadas aos empregadores que violam a legislação trabalhista. Os objetivos específicos, então. Analisar a previsão legal no que tange a assinatura da carteira de trabalho e previdência social, bem como as consequências momentâneas e os prejuízos futuros aos direitos do empregado sem o devido registro. Expor as consequências jurídicas direcionadas aos empregadores que violam a legislação trabalhista, analisando as jurisprudências atuais sobre o assunto. Identificar a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, assim como analisar os artigos da CLT, que definem as figuras do emprego, do empregado e empregador a partir da comprovação do vínculo empregatício. Boa noite a todos, eu me chamo Guilherme Vaz e eu vou começar falando então sobre a justificativa do nosso projeto. Como a colega Eveline falou anteriormente, atualmente ainda é muito comum achar pessoas que trabalharam algum período sem carteira assinada. Em algumas situações são meses de trabalho, em outras anos. Na maioria das vezes, saíram no prejuízo por acharem que não tinham direitos por não possuírem o devido registro na CTPS.
Diante disso, o intuito desse projeto de pesquisa é levar a informação para essas mesmas pessoas que, em algum momento de suas vidas, se sentiram prejudicadas por essa situação, tendo em vista que esse já é um problema antigo e que muitos ainda sofrem com as consequências desses fatos acima citados, seja por falta de informação ou pela aceitação dos funcionários. O problema é que muitas dessas pessoas que aceitam essas condições só irão perceber que foram prejudicadas no momento em que forem buscar pela sua aposentadoria. Portanto, pretende-se amenizar esses danos com esse projeto de pesquisa que atenderá à demanda feita pelos sindicatos comerciais de Rosário do Sul. Bom, agora vamos dar início à apresentação do nosso referencial teórico, que teve como principal estudo a CLT, e seu principal objetivo é a regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho nela previstas. Então, a CLT ela regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano como do trabalho rural, e desde a sua publicação ela já sofreu diversas mudanças, mas mesmo assim ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores. Então, primeiramente, convém a gente analisar o que é a relação de emprego e a relação de trabalho. São dois institutos distintos, porque a relação de trabalho ela seria o gênero, enquanto a relação do emprego ela vai ser uma das espécies da relação de trabalho, junto ao trabalho voluntário, ao trabalho autônomo e ao trabalho avulso. Então, uma relação empregatícia ela será configurada através da presença de 5 elementos fáticos jurídicos do vínculo de emprego, que são o trabalho prestado por pessoa física, a pessoalidade, que significa que o trabalhador ele não poderá mandar um terceiro para trabalhar no seu lugar, de modo que a sua atividade seja desempenhada a qualquer custo. A onerosidade significa que os serviços prestados devem ser remunerados. Então, dessa forma, o empregado recebe uma determinada quantia em salário que será pagada pelo seu empregador. A não eventualidade significa que a prestação deverá ser de forma contínua. Isso não significa que deverá ser todos os dias, mas desde que haja uma certa habitualidade, que é, por exemplo, todas as segundas-feiras às 10 horas. E, por último, a gente tem a subordinação, que encontra a sua origem do latim subordine. Então, logo, essa condição caracteriza-se pelo cumprimento de ordens recebidas do empregador. E, além disso, esses direitos e deveres, em regra, estão previstos nos contratos de emprego, mesmo que a lei trabalhista não exija formalidade escrita para que haja formalização de um vínculo de emprego. Guilherme? Bom, afinal de contas, quem podemos considerar empregador? A CLT, mais especificadamente no artigo 2º, ela nos dá o conceito de empregador. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Sendo assim, empregador, em síntese, pode ser tanto uma pessoa individual ou uma empresa individual ou coletiva, mas se resume basicamente a um ente para quem uma pessoa física presta serviços de forma habitual, subordinada, pessoal e onerosa, como a colega citou anteriormente. E quem podemos considerar empregado? A CLT, também, dessa vez no artigo 3º, ela considera empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinção relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Logo, observa que será considerado empregado toda pessoa física que presta serviço a outrem, seja pessoa física ou jurídica. Então, quais seriam os prejuízos de trabalhar sem a carteira assinada? O principal deles seria a perda dos direitos garantidos no artigo 7º da Constituição Federal. São esses direitos FGTS, férias, seguro-desemprego, 13º salário, aviso prévio, entre outros, além de não contribuir
para o seu tempo de aposentadoria, né? Coisa que muitos só acabam percebendo no final da sua vida profissional. É muito frustrante na maioria dos casos, e que a pessoa chega ali no final, vê que podia estar se aposentando, ela faz a matemática do tempo que trabalhou, mas acaba faltando 5 anos de trabalho com carteira assinada, 5, 10, 15, 20 anos de carteira assinada. Esses direitos, agora a colega Bianca ela vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Então, o vínculo empregatício. O que é o vínculo empregatício? Então, o vínculo empregatício nada mais é que um acordo feito entre o empregador e o empregado, onde é prestado serviço para o empregador e o empregado ele é remunerado para isso. Quais os requisitos para poder solicitar o vínculo empregatício? Então, para ser considerado um vínculo empregatício, o trabalhador ele precisa se enquadrar em alguns requisitos. Então, assim, ele pode solicitar os seus direitos através desse vínculo com a empresa onde o mesmo presta seu serviço. O trabalhador ele deve se enquadrar nos seguintes requisitos: ser pessoa física, ter pessoalidade, não eventualidade de seus serviços, a subordinação e onerosidade. É bem importante ressaltar também que o empregado, mesmo sem o registro na sua CTPS, mas cumprindo com os requisitos apontados anteriormente, tem seus direitos garantidos. Então, ele comprovando o seu vínculo empregatício, ele vai ter os seus direitos garantidos. Então, ou seja, caso o trabalhador comprove que trabalhou para tal empresa, ele tem todos os seus direitos garantidos. E a empresa deverá assinar sua carteira de trabalho e pagar todas as verbas trabalhistas devidas. A CTPS, então. O que é a CTPS? A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é um documento na qual o empregado tem as suas atividades registradas enquanto trabalhador. Sendo assim, tendo o devido registro na carteira, o trabalhador ele usufruirá de uma quantidade de benefícios, assim como o seguro-desemprego, o auxílio-doença, o salário-família, o salário-maternidade e a aposentadoria. Cabe salientar aqui também que, referente aos valores dos benefícios, varia muito conforme o tempo trabalhado pelo empregado. Então, o empregado que tiver mais tempo registrado na sua carteira terá o valor do seu benefício maior. Então, quais os benefícios proporcionados pela CTPS? Um deles é o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É um dos benefícios do empregado com a carteira assinada, funcionando como uma poupança para o trabalhador, onde todo mês a empresa deposita uma porcentagem em uma conta da Caixa Econômica Federal, sendo essa conta no nome do funcionário da empresa. Então, o funcionário ele só pode sacar o seu fundo em algumas situações, como a demissão sem justa causa, por doença grave, onde tenha que interromper o seu trabalho por desastre natural ou queira adquirir o seu primeiro imóvel. Caso contrário, se o empregado for demitido por justa causa ou se ele se demitir, ele só pode retirar o seu valor após 3 anos e não tendo a sua CTPS assinada nesse período. O seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego ele é uma garantia para o trabalhador enquanto estiver desempregado. E para ter esse direito, o trabalhador ele deve se enquadrar em alguns requisitos, como trabalhar com carteira assinada e ser demitido sem justa causa. Quanto aos valores recebidos desse benefício, vai depender do tempo trabalhado pelo empregado, sendo assim, o valor será calculado baseado na média salarial dos últimos 3 meses. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele é um órgão encarregado ao pagamento de benefícios previdenciários, como a aposentadoria, o auxílio-doença, a pensão por morte, entre outros. Então, todo trabalhador com a sua CTP assinada, por lei, tem a obrigação de contribuir com a Previdência. E essa contribuição ela é de total responsabilidade da empresa, onde a empresa deve fazer o repasse ao INSS. E essa empresa deve descontar no salário do trabalhador mensalmente, e esse desconto ele é feito através do contra-cheque do trabalhador. Então, esse pagamento ele é realizado através de uma guia da Previdência Social. Bom, quais seriam então as consequências jurídicas para o empregador? O artigo 47 da CLT diz que o empregador que mantiver o empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação
ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. Especificadamente, quando a infração a que se refere o caput desse artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, além de, caso o funcionário, o empregado, consiga comprovar o vínculo, o empregador, como a colega Bianca falou anteriormente, terá que pagar, então, todos os direitos que não foram pagos durante o tempo trabalhado, como férias, proporcional a esse tempo, FGTS, proporcional a esse tempo, INSS, enfim, todos os direitos que não foram pagos durante a prestação de serviço serão pagos após comprovado o vínculo empregatício. Bom, concluindo, então, espera-se que esse projeto possa sanar a necessidade do Sindicato de Comerciários aqui de Rosário do Sul, né? Para isso, foi desenvolvida uma cartilha com as principais dúvidas que, segundo o próprio sindicato nos repassou, são empregadores sem carteira assinada, procuram o sindicato para saber, tem direito a FGTS mesmo não tendo carteira assinada, tem direito a férias, tem direito a INSS, a hora extra, por exemplo. Então, todas essas dúvidas mais recorrentes dos funcionários sem carteira assinada foram respondidas na cartilha, e acreditamos que vocês já puderam dar uma olhada. Então, com a ajuda também do nosso mentor, o Vinícius, a gente conseguiu desenvolver a cartilha, com a ajuda do seu Paulo, do sindicato, conseguimos, então, desenvolver essa cartilha, que será disponibilizada 20 cópias para os sindicatos comerciários, de forma gratuita. Caso seja do interesse deles, caso gostem do material, eles poderão seguir imprimindo de maneira a que eles possam entregar aos funcionários ali, aos empregados, trabalhadores que procurarem sanar essas dúvidas. Acho que era isso, não sei se as gurias têm mais alguma coisa. Inclusive, a ideia do nosso mentor foi fazer a cartilha do tamanho da carteira de trabalho. Assim, a gente disponibiliza a cartilha para o funcionário usar dentro mesmo da carteira de trabalho. Acredito que era isso. Finalizamos, então, a apresentação. Eu achei muito boa essa ideia, daí que é pequenininha, né? Eles guardam ali, não fica ocupando espaço, é uma coisa dessa que a gente guarda para ter, né? Para sempre ter. Sim, assim como vai ser disponibilizado dentro da carteira de trabalho, a pessoa não vai achar que é algo que não tem importância. Aí desperta a curiosidade e, com certeza, os funcionários vão ler a cartilha. Certo, então. Muito obrigada pela apresentação, parabéns. Vamos ouvir as considerações da banca. Professora Marigle... Professora Luana, que visita, pode ser? Vamos... Pode. Posso começar. Fica à vontade. Boa noite, então. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho. Eu gostei muito, achei a proposta super interessante, necessária, né? Essa seria a palavra. Mas, entretanto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Enquanto vocês falavam, eu senti falta de vocês falarem sobre o prazo, né? Desse empregado, ele reivindicar esses direitos, né? Esses direitos trabalhistas que são tão caros para ele, né? Que seria esse prazo de 2 anos, né? Após o desligamento, após a saída, esse empregado, essa pessoa, ela tem o prazo de 2 anos de procurar um advogado, de ajuizar uma ação, entrar na Justiça do Trabalho e acabar pleiteando, né, esses direitos que são inerentes ao contrato de trabalho. Outra coisa que eu também gostaria de salientar é sobre o contrato de experiência, né, que muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento e elas pensam que não é necessário fazer o registro, não é necessário fazer a anotação na carteira, né? E hoje em dia temos a carteira digital, né, o empregador com posse do CPF,
né, no e-social, ele já cadastra todos os dados, é tudo muito simples, é tudo muito rápido, né, para o empregador. Mas, inclusive, o contrato de experiência, né, que tem o prazo de 90 dias, né, no máximo de 90 dias, e ele pode ser 45, pode ser feito jogado esse prazo, pode ser prorrogado esse prazo, ele também é necessário, precisa ser registrado, precisa ser anotado nessa carteira, seja ela física, seja, né, na carteira digital do empregado. Eu acho que seriam duas considerações que eu teria para fazer, que eu acho que ficaria mais explicativo, ficaria mais, ainda mais elucidativo, né, para essas pessoas que vão ter acesso a esse material, porque o material está muito bom, a temática está muito boa, né, e isso é um tema... Eu sou apaixonada pelos direitos sociais, né, eu sou completamente, assim, eu amo estudar os direitos sociais, né, e então toda vez que eu leio e que eu sempre presto muita atenção, eu sempre gosto de, se eu tiver alguma coisa para contribuir, porque isso tudo é uma grande troca que nós fazemos, né, a gente aprende, enquanto nós estamos aqui ouvindo vocês falar, a gente também aprende, existe sempre uma troca, né? A gente não pode dizer que não existe isso, pelo contrário. Mas, para mim, seriam essas duas considerações que eu gostaria de fazer, e dizer que está muito, muito bom o trabalho de vocês, a linguagem está simples, está fácil, né? Claro que se fosse para levarmos a pesquisa, né? Claro que eu entendi o propósito, né, de levar o sindicato, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, mas se vocês forem pensar a médio prazo, até posso dizer, curto prazo, de vocês fazerem uma publicação, apresentar em algum congresso que em breve, se Deus quiser, vai retomar tudo presencial e que vocês podem, sim, apresentar um trabalho, apresentar um artigo, vocês colocarem algumas bibliografias de peso, robustas nesse trabalho, que para mim são extremamente importantes, que seria a professora Wólia Bonfim, desembargadora aposentada do TRT Primeira Região, que é o estado do Rio de Janeiro, né, que eu gosto muito da literatura da professora Wólia, e também do ministro do TST, que é o Maurício Godinho, né, que daí vocês colocariam uma literatura robusta, vocês podem deixar um trabalho assim para publicação, para apresentação em congresso, né? Mas isso daí vocês podem pensar, vocês podem discutir com o mentor, com um possível orientador. Fica aqui fica a dica, né, para vocês, porque o trabalho realmente está muito bom. E eu queria parabenizá-los. E o que tu acha, Luana? Foram aprovados? Aprovados, com certeza. Então tá bom. Não, ótimas. O Maurício Godinho, nós temos na nossa biblioteca virtual. Agora, a professora Wólia, daí eu achei muito boa as tuas dicas, né? E é bem interessante mesmo isso, a gente esqueceu de colocarmos o prazo. E já que tu trouxeste essa dica do prazo de 2 anos para ingressar com ação reivindicando os direitos trabalhistas, vocês também poderiam colocar que o prazo para fins de apenas anotação não tem, é imprescritível. Aí qualquer um pode pedir a solicitação da anotação da carteira de trabalho depois de 20, 30 anos. Claro que aí não vai mais ter direito aos direitos trabalhistas, verbas rescisórias, mas para fins de anotação, isso é mais comentado lá na parte de previdência, porque às vezes a pessoa vai se aposentar e aí falta só 2 anos para ela se aposentar. E aí ela lembra que lá com 18 anos, 19 anos, ela prestou um serviço sem carteira assinada. E é possível que ela ingresse com a ação depois de todo esse tempo, se o empregador ainda existir, se a empresa ainda existir, só para fins de reconhecimento do vínculo. Aí não tem mais direito a nada, FGTS, 13º, mas só para fins de reconhecimento. Então, já que a gente vai usar essa dica da Luana de colocarmos o prazo de 2 anos, podemos colocar também isso, né? Acho que seria legal, porque já que tem a ver com a carteira de trabalho, eu já anotei isso aí, as dicas dela, muito boas, e vamos colocar antes de nós mandarmos a cartilha para o sindicato. Muito obrigada. Professora Marigley, fica à vontade. Tá sem som.
eu estou cuidando aqui para... eu gostei muito, até assim, ó, até eu coloquei aqui, professora Luana, contrato de experiência, em pontos de interrogação, que também foi o que eu senti, assim, falta, porque sempre as pessoas perguntam, não, mas ela está no contrato de experiência, e o contrato de experiência tem que ter carteira assinada de qualquer forma, né? Eu gostei muito da apresentação, os alunos estão de parabéns, Bianca, Eveline, Guilherme, para contribuir, porque a professora Luana foi assim, extremamente cuidadosa e realmente assim, contribuiu assim, para a colocação de vocês, mas eu gostaria só de fazer alguns apontamentos, que assim, o que eu percebi? No início, assim, eu percebi assim, ó, eu não sabia se vocês iam colocar as questões relativas à parte do empregado ou à parte do empregador. Lá no início do slide, eu fiquei assim meio que, digamos assim, achei muito amplo, assim, no início do slide parece que vocês iam falar muitas coisas, e aí eu fiquei preocupada. Só que aí no meio do slide para frente, vocês foram, parece que ficou claro, ficou mais cristalino, qual era efetivamente o objetivo de vocês com o trabalho. Então, assim, ó, eu senti assim no início, e depois parece que vocês se desenvolveram, assim, parece que começaram a escrever meio cestrosos, depois conseguiram desenvolver. Então, gostei muito da apresentação. Acho, assim, que talvez só se vocês forem a reapresentar os slides, vocês tenham uma cuidada, porque lá acho que é no segundo, no terceiro, que fala vários tópicos, assim, a questão do empregador, a questão do empregado, questões que vocês acharam contra... E no final vocês focaram direitinho, que é o empregador e o empregado. Qual é a penalidade para o empregador e quais são os problemas que surgirão a partir disso, que é o FGTS, a questão da aposentadoria, etc. Então, eu só digo para vocês cuidarem, dar uma olhadinha no slide se vocês forem apresentar novamente. Mas eu gostei muito, achei excelente, achei assim, relevante, achei que vocês foram assim, vocês conseguiram falar de uma forma tranquila, com habilidade assim para qualquer pessoa que precise realmente saber como funciona, não teria problema nenhum de entender a apresentação de vocês. Então, vocês, da minha parte, vocês estão de parabéns, aprovadíssimos, o mentor também está de parabéns, e eu realmente, assim, nem se discute a relevância eu já disse para vocês que é de suma importância. Também aprendi hoje, como diz a professora Luana, fiquei muito feliz. Até fiz algumas anotações aqui super importantes, tá? Muito obrigada. Parabéns. Vocês gostaram. A gente, às vezes, nós que somos do direito, né? A gente está sempre conversando sobre essas questões de direitos sociais e às vezes a gente pensa que tem temas que já são tão comentados, né? Que não vale mais a pena a gente estudar. Só que enquanto existirem situações que nos chamem, né, para o desafio, enquanto existirem situações que nem os direitos da mulher hoje, aí os guris falaram, mas já aqui na Urcamp mesmo, a maioria das professoras são mulheres, mas aí parece, então tá resolvido o problema da mulher no mercado de trabalho, porque aqui nós somos maioria. Aí eles trouxeram uma enquete, e aí na enquete 88% dos casos são ocupados de chefia, né? São ocupados por homens. E aí está resolvido, então, a problemática, né? Não está ainda. Então, são caminhos que a gente vem percorrendo. Já temos muita evolução no caminho dos direitos da mulher, já temos muita evolução nos direitos do trabalhador, mas ainda não é uma coisa totalmente vencida. Enquanto não for totalmente vencida, nós não vamos parar de debater e estudar e pesquisar e tentar entender, né, soluções para essa problemática. Inclusive, já que a professora Isabelle comentou, e ela sabe que eu adoro os direitos das mulheres e estou sempre estudando, até eu li uma pesquisa que fizeram com homens, tá? Para saber se eles preferiam chefe homens ou mulheres, o cargo, né? E a maioria diz que preferia mulheres. Por quê? Porque homens, eles dizem o seguinte, faça tal coisa.
Então, tu tem que ir lá fazer tal coisa, mas tu não sabe por que está fazendo muitas vezes. É muito direto. E que a mulher, quando ocupa cargos de chefia, ela diz o seguinte: eu preciso que tu faça isso, por isso, por isso, por isso. Então, oportuniza que o empregado saiba, se não fizer tal coisa, ele possa fazer outra coisa, quer dizer, ele tem assim na mão uma possibilidade de resolver o problema de outra forma. Então, foi muito interessante. Reflexão, né, Tem muitas coisas aí, né, para nós aprendermos. Claro. E o que eu ia falar anteriormente é que, lembrando que os direitos sociais e os direitos fundamentais, eles têm caráter dinâmico. Enquanto a sociedade avança, né, vão surgindo novos direitos, né? Então, sempre há muito a estudar, sempre há muito a pesquisar. Nunca um tema, no direito jamais vai ser exaurido por completo, né? Porque a sociedade está em constante transformação. Exatamente. Muito obrigada, então, meninas, para finalizarmos, né, com chave de ouro, com vocês duas maravilhosas. Parabéns, parabéns, professora Isabelle, maravilhoso, Obrigado. adorei. Desculpa, eu não consegui chegar antes, né? Não, nem te preocupa. A gente gravou tudo, agora eu tô gravando um por um, e eu vou postar no YouTube, que aí quem quiser assiste cada um, né, os temas que gosta. Certo, obrigada. Certo? Obrigada. Excelente. Obrigada pelo ano também. É uma Obrigado. satisfação. Obrigada. Ai, que bom, Luana. Nós também. Só agradecer mesmo. Então, tá. Tchauzinho. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Isabelle, só uma pergunta